paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para fazermos um resumo da Escola Bíblica Dominical. Escola esta que será hoje como lição o tema a eleição e a predestinação. Baseados aí no texto de Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, nós não vamos ler todo o texto bíblico em questão, mas vamos apenas argumentar algumas coisas importantes a respeito desse tema. Tá? Um tema interessante que nos leva a pensar sobre a eleição e a predestinação. Temos aí o nosso texto áureo, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Depois nós vamos ver a verdade prática que diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Muito importante isso aí. Nosso objetivo geral é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então, primeiro nós vamos ver qual é o critério para a eleição. O critério fundamental para a eleição é a presciência divina. Significa conhecer de antemão, conhecer antecipadamente, conhecer antes de acontecer ou de que nós existíssemos nesse caso aí. Então vamos ver o texto bíblico que fala sobre isso. A salvação não é fruto do mero acaso ou de suposições divinas de esperar que o homem se rendesse ao propósito divino, mas de um plano firmado no conhecimento prévio divino de todos os que haveriam de crer em Jesus. Lemos aí em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é que é de fundamental importância para a nossa base deste assunto. E o texto continua: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então perceba que o plano divino para a salvação não está baseado numa decisão humana, até porque se Deus fosse esperar que nós decidíssemos crer nele, jamais faríamos isso. A salvação é baseada no fato de que Deus de antemão conheceu aqueles que haveriam de crer nele e, conhecendo, predestinou essas pessoas para a salvação. Observe que a confirmação disso está na oração sacerdotal de Jesus, quando ele diz, nós vamos ver aí no capítulo 17 de João, quando Jesus diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus está fazendo aí uma referência direta àquelas pessoas que ele tinha certeza que haveriam de crer na sua palavra e aceitar a salvação por meio do seu sacrifício. Isto é predestinação. Nós vamos analisar a eleição fazemos a seguinte analogia. Suponhamos que quando fôssemos votar em um candidato a um cargo público, soubéssemos de todos os seus atributos e que poderíamos votar de modo a não errar, pois teríamos resultados de acordo com o que previamente conhecêssemos. Do mesmo modo, Deus nos elegeu ou elegeu os candidatos que de antemão conhecera, sabendo que eles iam aceitar a salvação.
Então, o prévio conhecimento divino determinou a eleição e consequente predestinação. Olha o que diz o texto de Romanos 8:29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, antes, essa expressão dantes, ou seja, antes de acontecer alguma outra coisa, aconteceu outra, prevenindo o que ia acontecer. Portanto, o texto do versículo 30 diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Portanto, a sequência da escolha divina é primeiro a eleição. Depois dele eleger os que ele conheceu, ele predestinou. Depois de predestinar, veio a vocação, a chamada desses que ele predestinou. Depois da chamada, aconteceu a justificação. E após ele justificar, ele também glorificou. Veio a glorificação dessas pessoas. Portanto, aí está o nosso pequeno resumo aí para nós podermos meditar nesse tema dessa lição muito importante, que não é só isso que nós estamos falando, isso é muito profundo, é muito mais assuntos para nós desenvolvermos, para termos essa lição. Mas fica aqui somente uma prévia ou um resumo para que nós possamos meditar nesta lição de hoje e que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus.